canal do Volnex vem trazer para vocês hoje um tema que está aí gerando bastante repercussão na internet, que é sobre o especial do Portas do Fundo de Natal com a Netflix, né? Será que eles realmente passaram do limite? Será que religião e humor não pode se misturar? Será que isso é um tabu que deve ser deixado de lado? Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer para vocês que misturar humor e religião não é uma coisa nova, não surgiu com Portas dos Fundos. Nos anos 60 e 70, os Estados Unidos tinha vários comediantes que usavam a religião e o humor junto. Teve um comediante chamado Mel Brooks que fez um filme chamado A História do Mundo, onde ele pega várias cenas bíblicas e faz uma sátira, inclusive muito engraçada. Uma delas é Moisés descendo com 3 tábuas, 15 mandamentos, né? E ele tropeça e uma dessas tábuas quebra. Aí ele meio que esconde aquela que quebrou e continua descendo só com 2, falando que só recebeu 10 mandamentos e não 15, né? Essa é uma cena muito engraçada. A outra cena é o próprio Moisés abrindo o Mar Vermelho, tal, com aquela cena bonita, só que você descobre que na verdade ele estava sendo assaltado, por isso que ele estava com a mão pro alto, porque atrás dele tinha um cara com uma crossbow roubando a prata dele, né? Um outro grupo, que é o Monty Python, fez um filme chamado A Vida de Brian, que era uma sátira também, porque Brian nasceu no mesmo dia que Jesus Cristo. E ele era confundido toda hora no filme com o próprio Cristo, e gerando situações bastante engraçadas, irônicas e sarcásticas, né? Então não é novidade. Depois teve musicais na Broadway que era um tom de comédia, como por exemplo José e seu incrível casaco colorido, que ficou anos e virou até um filme, né? Um pouco conhecido, mas muito legal também, né? Que é todo humorístico. E os próprios seriados, como Simpsons, que sempre estão misturando religião e humor, né? Um dos mais engraçados foi quando o Bart e o Homer viram católico e o reverendo e o Ned tentam converter eles de volta ao protestantismo, né? E aquilo acaba se tornando uma crítica muito legal a essa briga idiota que existe entre católicos e evangélicos. Então, não é novidade, humor e religião. E até então, o Portas do Fundo estava fazendo isso, né? Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu gosto do Portas do Fundo. Eu tenho vários vídeos deles aqui em casa gravado que eu, assim, casco de rir. O meu preferido é o do garçom vegetariano, que eu acho muito legal essa história. Depois tem aquela do Fábio Porchat, que vai fazer uma festa surpresa no restaurante com uma mulher, eles exageram tanto na festa que a mulher acaba morrendo, né? Também eu acho engraçado. E eles já mexeram com religião antes, desde o início do canal. Mas até então ninguém se incomodava. Até um amigo meu que é pastor falou, bom, até então eu não vi nada demais, eles apenas fazem uma crítica ou às vezes uma piadinha sem ferir nada do cristianismo. Um dos vídeos, por exemplo, eu lembro que Jesus cura um homem de gastrite, só que o homem é homossexual, né? E a cena é bem engraçada, né? E deixa claro que Jesus não fazia distinção com ninguém, né? Até então não vi ofensa nenhuma. Tem um outro que eles zoam com terroristas que vão lá tentar, com o Islã, né? Vão tentar lá explodir Nova York e acaba se apaixonando por Nova York, né? Outras mulheres árabes, todas vestidas de burca, que vão comprar burca, só que era tudo igual, e elas começam a discutir qual que era mais bonita, sendo que era tudo igual. Ou seja, tem bastante outros, né, vídeos, se vocês forem ver. Mas por que esse, de forma especial, causou revolta? Pessoal, uma coisa é você brincar com a instituição, com a religião, né? A própria igreja gera certas situações engraçadas. Quem frequenta a igreja sabe que uma vez ou outra viu uma situação que acabou dando risada. Eu já presenciei algumas e fiquei sabendo de história de outras. Teve uma vez uma irmãzinha cantando lá um louvor, toda empolgada, né? Depois que acabou o louvor, ela vai ter o momento da oração, ela pega o microfone, coloca atrás assim, né? Abaixa a cabeça, só que ela esquece de desligar o microfone. E aí o que ela faz? Ela solta um peidinho. E aquilo ecoa pela igreja. Quem que não riu numa situação como essa? O cara que estava fazendo a oração teve que parar, porque ficou em uma situação engraçada, né? Uma outra vez, um cara que foi se batizar num tanque batismal, né, onde ele entrou com aquelas vestes brancas,
Geralmente uma pessoa coloca uma bermuda por debaixo, mas aquele cara resolveu não colocar nada. E quando ele entrou no tanque, subiu tudo, e a igreja toda viu ele como ele vê o mundo. E aquilo foi uma situação constrangedora, né? E o pessoal tentava alertar o pastor, falando: pastor, ó o Braulio aparecendo, o Braulio, né? Se referindo e tal. O pastor, para completar a piada, fala assim: gente, antes do batismo, então vamos ter agora uma mensagem musical do Braulio, porque o pastor não estava entendendo nada. Então foi uma situação cômica e verídica, não é piada não. Então não tem problema não, desde que você saiba ter limites. E o problema do Portas do Fundo é, eles não souberam ter limites dessa vez. Porque eles não mexeram com a instituição, com as tradições, eles não zombaram um pastor que é pilantra, ou um padre que muitas vezes é uma pessoa hipócrita. Não, eles foram direto no líder da religião, aquele que fundou a religião. Eles atacaram Jesus Cristo, eles atacaram a figura de Cristo. E aí que mora o problema. Porque Jesus é a base de fé e de conforto de milhares de pessoas. Milhões e bilhões, né, vamos dizer assim, se apoiam em Cristo como sendo nosso Pai, nosso amparo celeste. E uma coisa é brincar com a instituição, outra coisa é brincar com o próprio Cristo. E o pior não é brincar, eles difamaram, porque colocaram Jesus ali numa situação extremamente diferente do verdadeiro Cristo. Na verdade foi humilhante. Muitos palavrões, Jesus como sendo homossexual dentro do armário, né? E a intenção ali não era promover humor, era ridicularizar a pessoa de Cristo. Qualquer um que vê o vídeo sabe disso. E isso causou revolta, porque o Portas do Fundo só faz isso com o cristianismo. Você nunca vê eles cutucando ou fazendo sátira pesada com Allan Kardec, por exemplo, com Chico Xavier, com o próprio Buda, com líderes de outras religiões, muito menos Maomé e Alá. Eles brincam com a cultura religiosa, mas não com os fundadores. Por quê? Porque o cristianismo é o alvo. Aí vem aquela grande questão. Porque o cristianismo, ele... Está acabando a energia aqui, pessoal. Mas eu não vou parar não, estou empolgado. Ó. O negócio é o seguinte: o cristianismo provocou muitas injustiças no passado, o cristianismo fez muitas coisas erradas e perseguiu outras religiões. Sim, é verdade, existem cristãos e cristãos. Nós sabemos que em qualquer religião tem lá o lobo e a ovelha no meio, e o lobo sempre disfarçado de ovelha. Que tem gente que não presta, tem em toda religião, em toda política, em toda escola, em todo lugar, porque é composta por humanos. Mas eu não posso atacar a base da religião, que é Cristo, por causa do erro dos outros, certo? Não é porque alguém vai lá num terreiro de Umbanda e chuta que todo o cristianismo não presta e merece ser zoado. Nenhuma religião deve ser ofendida na sua essência, na base da fé, que seria ofender o seu fundador. E é o que eles fizeram, né? E outra, não é uma questão de sexualidade. Isso, os cristãos não se ofenderam pelo fato de colocar Jesus como gay. É que Jesus, para nós cristãos, ele é Deus encarnado. Então não existe essa noção de Jesus ter uma sexualidade. É que os lacradores não lembram, porque a maioria são aborrecentes aí de no máximo 18 anos, mas não lembra que no passado, quando saiu o filme Código da Vinci, onde mostrou, o livro principalmente, né, mostrou Jesus casado com Maria Madalena e tendo filhos, foi o mesmo auê. Revoltou os cristãos. Por quê? O livro colocava Jesus como um ser humano normal, e isso para os cristãos é uma ofensa. Por quê? Porque é a base da nossa fé, é Deus encarnado, é aquele que se fez homem, viveu entre nós e pagou o preço por nossos pecados. Então, descer ele ao nível humano, ao ponto de se apaixonar por uma mulher, é mais ou menos assim, ó, o teu pai se apaixona por tua filha. Porque Jesus é o Criador da humanidade. Então, como o Criador vai ter desejos sexuais pela criatura. Então, isso para o cristão é chamado de heresia, de blasfêmia, porque vai contra os dogmas do cristianismo. Valnei, mas isso é uma questão de interpretação, porque Jesus não é Deus. É mesmo? Você já leu, já pesquisou, já foi atrás? Ou você é atrás, só fica pelos vídeos de YouTube e gosta de lacrar
pelo Facebook. Olha, Jesus, logo ali no Evangelho de João, já começa. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso é só um versículo. Há centenas de versículos no qual Jesus afirma ser Deus. Eu e o Pai somos um só. Né? Quem vem a mim vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Quando o próprio Tomé foi lá conversar com Jesus para ver se ele realmente tinha ressuscitado e tocou na ferida de Cristo, ele se ajoelhou perante Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele nunca ia aceitar aquela adoração, mas ele aceitou porque era verdade. Tomé estava falando a verdade, ele era Deus e é Deus, né? E outra coisa que os lacradores postam, gente, a cada bobeira que eu vejo esse povo a maioria esquerdopata, não sei se é coincidência, mas posta cada bobeira. Porque agora vamos comemorar o nascimento daquele que foi um refugiado que morreu por pregar igualdade e amor ao próximo. Olha, pessoal, para de publicar bobeira. Primeiro, que Jesus nunca foi refugiado. Ele era israelita e judeu e morreu como israelita e judeu. Nunca foi refugiado. Segundo, amor ao próximo e igualdade nunca foi o motivo pelo qual os judeus mataram Jesus. Ninguém mata alguém por pregar amor, gente. Para! Os judeus não eram monstros, mas eles eram fervorosos. E o que Jesus dizia? Que era Deus. Isso para os judeus era o quê? Uma ofensa. Jesus falou na cara de Caifás: você verá o Filho do Homem vindo em glória, sentado no trono. Caifás rasgou as roupas, porque aquele carpinteiro estava dizendo que era Deus. Isso sim era motivo para crucificar alguém. Esse é o motivo. Então, para o cristianismo, Jesus é Deus encarnado. E aí, zombar com a figura de Cristo é uma ofensa muito grande. É passar dos limites. E foi exatamente o que o Portas dos Fundos fez. Passou dos limites. Né? Aí, pelo rebuliço, ele escreve lá numa entrevista da Veja, né? Olha, abre aspas, é a frase dele: gente, pode deixar que eu resolvo com Deus, não precisa se preocupar não. Agora pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói nosso país, mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá? Bom, Fábio Porchat só falou bobeira aqui. Primeiro, eu me resolvo com Deus. Como que ele vai se resolver com Deus, sendo que ele é ateu e não acredita em Deus? O máximo que ele deve ser é agnóstico, né? O mínimo, melhor. Porque ele descaradamente é ateu. Então, como que eu me resolvo com alguém que eu não acredito? Começa por aí, né? Segundo, pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói o país. O Porchat devia pesquisar um pouquinho e saber que o único grupo que mais fica indignado com a desigualdade social são os cristãos. É só observar quantos orfanatos, quantos asilos, quantos hospitais, quantos centros de tratamento de drogados são financiados e mantidos pelas igrejas, tanto católica como evangélica. Só eu conheço vários. E me diz aí quantas instituições ateias também atendem esse mesmo público. Qual associação ateia aí patrocina um hospital, um asilo, um orfanato, um centro de tratamento a drogados? Por favor, me manda um link aí que eu quero ver. A grande maioria é cristão. Então o cristão, ele não fica fazendo textinho o verdadeiro cristão, tá, gente? O cristão raiz, não o cristão Nutella, né? Porque cristão Nutella até em terra plana acredita, né? Leva a Bíblia ao pé da letra e começa a falar sua bobeira, né? Acredita em chip da besta que vai ser implantado na pele. Essas baboseiras que vocês veem aí. Isso aí é cristão idiota, que não sabe estudar a Bíblia, que não vive a essência do cristianismo. O cristão raiz lê o Evangelho e vive aquilo ali. Então ele não fica pregando textinho no Facebook. Ele vai lá e contribui com essas obras, contribui com o amor ao próximo, para que essas desigualdades que o Porchat está falando sejam diminuídas. Então, os cristãos são os que mais lutam contra as desigualdades nesse país e no mundo todo. As maiores universidades são católicas, não? Ou luteranas, ou metodistas. As maiores instituições que acolhem e tratam as pessoas também são cristãs. Então, falou merda. Falou merda. E o pior, tem aquele grupo que aplaude o que ele fala e fica compartilhando, achando que está lacrando no Facebook. E para variar, é o mesmo grupo que defende o Portas do Fundo, que fala que tem que ser mente aberta,
que tem que ser moderno, mas é o mesmo grupo que não tem um pingo de empatia, de entender que ofender a fé de uma pessoa é muito grave. Aquela pessoa tem uma ligação muito íntima com Jesus, e Jesus para ele é um pai, é Deus mesmo. Então será que você não se coloca no lugar dessa pessoa? Se fosse ofender teu pai de uma forma que fosse humilhante, porque foi o que aconteceu nesse filme do Portas do Fundo, foi humilhante, né? Foi ridículo, os palavrões, colocar Deus ali como um adúltero que traía José, né? Assim, eu prefiro não comentar, porque eu comecei a assistir e parei, porque eu não aguentei, me incomodou, certo? É descer o nível demais, não foi zoar com uma instituição, foi zombar da fé que move bilhões de pessoas nesse planeta. E aí é uma coisa interessante, porque eles continuam fazendo isso, porque eles sabem que os cristãos, o máximo que vão fazer é não seguir mais o canal, vão fazer protesto, vão fazer abaixo-assinado, mas ninguém vai explodir eles, ninguém vai tacar pedra neles, né? A maioria dos cristãos, né? Tem sempre um doido, mas não é a maioria. A maioria sabe que tem que amar o inimigo, orar por eles. E Deus vai ter que ter misericórdia deles mesmo, porque eles não fazem ideia do que eles estão lidando. Não se brinca com aquilo que não se entende. E o ser humano tem essa arrogância de achar que entende Deus, ele não entende. E esses lacradores que defendem o Portas do Fundo são os mesmos que defendem o aborto, que fala que a mulher tem meu corpo, minhas regras, então vamos ser mente aberta, defender os humoristas, mas vamos apoiar o assassinato de milhares, dezenas, centenas de bebês, né? Porque na cabeça desses jumentos o feto é só um pedaço da mulher, né? Não é um ser independente, é apenas um cisto, um cisquinho que tem que ser tirado, um tumor, né? São a mesma mentalidade desses idiotas. Desculpe falar dessa forma, pessoal, mas eu acho muita hipocrisia, sabe? Porque a maioria desse povo são um povinho que eu chamo de VASP, vagabundos assalariados, sustentados pelo pai. Não sabe como que a vida é cruel, vive em rede social, em YouTube, recebe essa lavagem cerebral, são doutrinados por esses lacradores de esquerda, por professor muitas vezes também esquerdopata, e depois vem na internet pagar de liberal, de mente aberta, de revolucionário, de blá blá blá. A gente vai procurar o que fazer, sério mesmo, certo? E pare de zombar da fé das pessoas. E eu não digo isso somente em nome dos cristãos, eu digo isso em nome de todo mundo que tem algum tipo de fé. O cristão que zomba de alguma fé, qualquer que seja ela, é um hipócrita, porque Jesus nunca zombou de fé nenhuma. Ele aceitava as pessoas. Ele mostrava que ele estava ali para acolher qualquer uma. É só ler a Bíblia, tem exemplos disso. Vários exemplos, certo? E quem tem o Jesus verdadeiro sabe ser tolerante, sabe respeitar, sabe usar humor, mas com equilíbrio. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a minha versão e desafio o Porta dos Fundos a fazer a mesma história, só que com Maomé. Coloca Maomé lá na posição que eles colocaram Jesus Cristo, para ver se eles realmente vão receber tolerância dos islâmicos, né? Bom, a gente sabe que com isso eles não mexem, né? Eles não são idiotas. Eles mexem com o que eles sabem que não vão fazer nada com eles, infelizmente. Mas aqui se faz, aqui se paga, ou lá se paga. Depende do que você acredita. Beleza? Até a próxima, pessoal.